Estamos chegando para mais uma edição do programa Entrevista Especial, nesta série que estamos conversando com todos os vereadores que foram eleitos nesse último pleito de 2 de outubro. Os representantes de Catalão na Câmara Municipal que estarão assumindo as suas respectivas cadeiras a partir de janeiro de 2017. Primeiro, eles estão vindo aqui no programa Entrevista Especial. Nós já conversamos com vários candidatos que foram eleitos, vereadores eleitos, e hoje nós vamos conversar com mais um. Ele é uma liderança sindical bastante conhecida na cidade de Catalão, é presidente da Força Sindical Goiás, é o atual vice-prefeito de Catalão e foi eleito pelo Solidariedade, obteve 1.630 votos. Meu convidado do programa Entrevista Especial, Rodrigo Alves Carvelo. Rodrigão, bem-vindo. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem, Nave. Obrigado pela oportunidade de participar do programa Entrevista Especial. Rodrigão, a primeira pergunta, você foi o vereador eleito pelo PSDB com o maior número de votos. Pelo Solidariedade, a mesma coisa, né? Eu sou o mais votado da história do PSDB, né, no município de Catalão, com 1.930 votos na eleição de 2008. E agora eu sou o primeiro vereador pelo Solidariedade na história de Catalão, né? Fui o segundo mais votado. Perdi a eleição por apenas 53 votos para ser o mais votado desse pleito. Isso, eu ia até colocar realmente essa pequena diferença no caso aí em relação ao vereador Deusmar, que também já concedeu entrevista para a gente aqui. Começando, eu queria já, falando com você, Rodrigão, sobre essa sua experiência como vice-prefeito, né? Quem conhece o Rodrigão sabe o quanto ele é ativo, né? Eu acho que eu ia usar até o termo ansioso, né? Você não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar. Não é novidade para ninguém essa sua ruptura com o prefeito Jardel Seba. Como é que você absorveu, né, essa experiência, no caso dessa ruptura, e como é que tem sido para você ocupar essa cadeira aí de vice-prefeito, né, ao mesmo tempo não participar da administração? Foi uma experiência de 7 meses, né, que eu fiquei junto a essa administração. Teve um rompimento político pelo não cumprimento da palavra do prefeito, que tinha um compromisso de me eleger deputado estadual. Teve um rompimento político e está aí o filho dele como deputado. E eu fiquei, né, no banco de reserva, né, e apanhando muito, né, tentaram pregar em mim corrupção, né, desvio, pegaram melhor a auditoria de Goiás, colocar lá na pasta que eu fiquei, na Secretaria de Infraestrutura, não acharam nada, mas fui apanhando. Você sabe que tem uma mídia aqui em Catalão que é comprada e que usou os veículos de comunicação para tentar denegrir minha imagem, e muitas pessoas duvidaram do meu retorno na vida pública, né, porque enfrentar as urnas não é fácil. E no momento que eu estava passando 3 anos apanhando, né, de uma estrutura que é a prefeitura, dos veículos de comunicação, então muita gente duvidava. Então, para mim não foi fácil essa volta, né, dessa volta por cima e ser o segundo mais votado. Cheguei num grupo no qual eu era oposição no Abrão, fui oposição do PMDB em 8 anos, então é um grupo que às vezes me odiava, né, porque o Rodrigão foi oposição do governo Velomar, né, quando fui candidato a vice-prefeito também, tive algumas divergências, mas nunca inimizade, sempre respeitei o povo do PMDB. Então foi muito difícil para mim, esse rompimento, me sinto que fui usado para ganhar a eleição. Eu falo que para realizar o sonho de um cara que só perdia a eleição, né, o sonho dele tornou meu pesadelo. Mas graças a Deus, né, peguei com Deus, né, Deus me deu a vitória, dei a volta por cima, de cabeça erguida, só que não foi fácil. Não foi fácil, mas Deus sabe o que faz. Bom, você citou, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. No caso seu, a gente não pode estar falando especificamente sobre essa campanha, nós devemos falar ainda sobre a campanha de vereador, mas é preciso a gente retomar um pouquinho em relação a esse período que você caminhou junto com o deputado, prefeito Jardel Seba, e agora com a Adib Elias, né? Inclusive você participando de comício e tudo. Como é que você acha? Você acha que o eleitor, você teve a vitória nas urnas? No dia a dia, na campanha, teve alguma situação indelicada, alguma coisa de gente falar, você estava de um lado, agora está do outro, e aí, Rodrigão, como é que é? Teve alguma coisa nesse sentido? Como é que você absorveu o estudo e como é que é? Política é isso mesmo, Rodrigão? Primeiro que, graças a Deus, com as redes sociais, com a velocidade da informação, 99% sabe do meu rompimento. Mas você acredita, Nave, que teve casa que eu cheguei que muita gente achou que eu ainda estava do lado do Jardel? Eu assustei. Eu falei, não, eu tive que contar desde o início. Então eu acho que o eleitor votou em mim e no meu santinho, no meu material de campanha, sempre tinha a foto do Adib.
eu falei para o Adib assim, Adib, eu sou leal, todo o material meu é casado com o senhor, então vou defender, fui eleito para ser situação, vou defender o Adib, sou do lado do governo e eu acho que a população entendeu isso aí. E outra, eu ia ficar no PSDB o resto da vida, só que eu fui expulso de lá, né? Eles me tiraram de lá. Então, fui eleito vereador, fui eleito vice-prefeito, uma chapa pura PSDB com PSDB. Sou leal. Então, igual você é leal com o Adib. Isso faz parte da política? Faz parte da política, né? Faz parte da política. O Jardel já foi presidente do PMDB, né? Então, o Adib também já teve outro partido, já foi do PL. Né? Hoje eu estou no Solidariedade. E outra, eu briguei com o prefeito Jardel, eu não briguei com o PSDB. Entendeu? Um dia eu ainda posso caminhar com o PSDB? Posso. Eu já ia te perguntar isso. Se isso acontecer, você pode voltar a caminhar com o Jardel e o PSDB? Com certeza. Só com um probleminha. Desde que o Jardel não esteja lá. Se ele estiver lá, eu não entro e não participo de nenhuma reunião que ele estiver presente. Se ele não tiver, se ele passar a aposentar na vida pública, eu tenho vários amigos dentro do PSDB. Né? Vários amigos. Então, se ele não estiver participando nem da reunião, estarei lá. Mas se ele estiver, eu estou fora. Bom, falando em Jardel, e o Adib foi citado já nas suas respostas e nas minhas perguntas, como é que foi aquela experiência de 2 anos e pouco atrás de estar disputando aquela eleição para candidato a deputado estadual, onde você enfrentou aí essas duas forças políticas tradicionais em Catalão? Você considerou acertada naquele momento, naquele período, naquela época, partir para aquele embate? Qual que é a avaliação hoje, 2 anos e pouco depois? Faria tudo de novo, só com mais experiência. Eu só tinha disputado a eleição em Catalão, não sabia como era uma eleição que eu tinha que percorrer Ouvidor, Três Ranchos, né, Cumari, Nova Aurora, Anhanguera, Davinópolis, Campo Alegre, tinha que ir em Lusiânia, Goiânia, uma estrutura gigantesca, e eu enfrentando duas forças, né, as duas maiores forças do nosso município, que era a prefeitura apoiando o Gustavo e o Adib, né, que vinha crescendo na rejeição do prefeito. Eu estipulei que eu teria 10 mil votos aqui em Catalão e conseguiria 7 mil votos fora. Eu pensava que o Adib teria 18 mil votos. E o erro nas minhas contas foi o Adib. O Adib teve 23 mil votos. Enquanto eu fiquei debatendo com o Gustavo, o Adib foi trabalhando caladinho e o Adib superou as expectativas. Ele teve 23 mil votos. Então, no meio da campanha você não percebeu isso? Não percebi porque eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura para fazer uma pesquisa qualitativa que custa aí 40 mil reais. Então eu não tinha essa estrutura. O Adib tinha o presidente da Câmara de Elsmar e 5 vereadores. Né? O Gustavo, ele tinha 5 vereadores, o Adib. O Gustavo tinha 12 vereadores, 2 mil comissionados, 15 secretários, uma caneta de 30 milhões. E eu tinha um grupo de amigos de 10, 15 amigos, voluntários. Então assim, ele estava com fuzil, eu com estilingue. Então a proporcionalidade era muito diferente. Então, Nave, mas o Rodrigo perdeu a eleição. Eu com estrutura minúscula, só com o nome, apanhando, eu estava 2 anos apanhando do prefeito, ele tentando justificar o erro dele com corrupção minha, eu apanhando dele, eu tive 11.127 votos. Na minha coligação, ganharam com 16 mil votos. E teve um deputado, Navileão, que ganhou com 8 mil votos. E eu fui convidado para estar naquela coligação. Se eu tivesse naquela coligação, hoje eu seria deputado. Ele ganhou 8 mil votos, ele era vereador de Senador Canedo, Sérgio Bravo, eu acho o nome dele. Ele ganhou com menos votos do que eu. Mas a política tem isso. Plantei a semente, tenho um sonho, ainda quero ser deputado, quero ser prefeito, eu acho que você vai tocar nesse assunto, mas faria tudo de novo que eu fiz em 2014. Muito bem, Rodrigão, a gente vai encerrar esse primeiro bloco exatamente como você falou, você citou aí, e é sobre esse assunto que eu quero finalizar esse primeiro bloco do programa Entrevista Especial. Durante muito tempo você citava a respeito da sua candidatura para prefeito, né? Você colocou isso com bastante força, com bastante ênfase, inclusive você falava isso para esse pleito que foi realizado agora em 2 de outubro. E no caso houve esse recurso, eu saindo a candidato a vereador. O que aconteceu? O sonho acabou? Não acabou, né? Ele só prorrogou, né? Eu nem seria candidato nesse pleito, o Návio. Eu bati algumas pesquisas, fiz algumas pesquisas, eu ficaria em segundo lugar. Mas na política não tem medalha de prata. Ou você ganha ou você perde. Então não é bonito. Para prefeito? Para prefeito. Para prefeito eu ficava em segundo lugar, mostrou aí, né, as pesquisas, como que um prefeito que tem a caneta na mão tem menos de 30% dos votos. Ele tem que ser...
Eu acho que ele mesmo tem vergonha dele de olhar no espelho. Não existe isso, o cara com a caneta na mão ter menos de 30% dos votos em Catalão. Acho que é a primeira vez na história, né, que acontece isso. Então eu ficaria em segundo lugar. Mas volto a dizer, não tem medalha de prata. Na política não é bonito você ficar em segundo. Você perdeu, você perdeu. Então não seria candidato. Mas meu grupo, né, do Solidariedade falou, Rodrigo, você não pode ficar sem mandato, você vai ficar esquecido. E eu, né, tive o problema, né, que todos sabem, com o tratamento do meu filho também, já foi no dia 10 de março que eu descobri que ele estava com leucemia, aí eu não ia participar, mas ele teve uma recuperação rápida ali no meio de junho, julho, e o pessoal me chamou, Rodrigo, não precisa de você ser candidato, o Adib me convidou para ser candidato a vereadores, e eu aceitei, né, o desafio de ser candidato a vereador, sabendo a dificuldade que eu ia encontrar na eleição, né, que eu não tinha voto do lado do PSDB, 17 vereadores, todos indo para a reeleição, né? 190 candidatos, eu chego num grupo novo, então desgastado, né, de uma eleição de deputado e outro do rompimento do prefeito, então saí candidato, fui o segundo mais votado e meu sonho de ser prefeito ainda está de pé. Eu falo para o Adib, o senhor tem 65 anos de idade, eu tenho 35. Se eu for prefeito daqui 30 anos, eu sou prefeito da sua idade, então tem tempo, né? Então por isso que esse mandato não permite o Rodrigão errar. Eu tenho que ser o vereador, eu tenho que ser um cara diferenciado na Câmara, para me cacifar a ser prefeito daqui a uns dias do nosso município. É sobre esse mandato, sobre essa eleição que você citou agora, que nós vamos estar falando no segundo bloco aqui do programa Entrevista Especial. Hoje entrevistando o Rodrigo Alves Carvelo, o Rodrigão do Solidariedade, que obteve 1.630 votos. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo e último bloco desse programa de entrevista especial, destacando essa eleição. Como é que foi? As dificuldades que o Rodrigão enfrentou, esse número de votos, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Só um instante, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no programa Entrevista Especial. Hoje eu estou recebendo aqui o vereador eleito pelo Solidariedade, 1.630 votos, presidente da Força Sindical Goiás, também vice-prefeito de Catalão, Rodrigo Alves Carvelo, conhecido Rodrigão. Rodrigão, você já milita há bastante tempo, né, como líder sindical e também, claro, na política. Nessas duas linhas de atuação, tem uma que é mais prazerosa? Qual seria? O sindicato eu gosto demais, eu falo que se um dia eu tiver que definir entre a política e o sindicato, eu vou ficar com o sindicato. Mas enquanto a legislação permitir ser um sindicalista político, né, um político sindicalista, eu vou conciliar os dois. Eu gosto do sindicato, é o meu berço, onde eu já estou aí quase 13 anos militando na vida sindical, desbravamos aí, fundamos o Cimecat, que é um dos maiores sindicatos do Brasil, sou o presidente da Força, vai fazer aí 10 anos de fundação da Força Sindical no estado de Goiás, no qual tem 90 sindicatos, mas a política também é muito bom, você ajudar as pessoas, né, o contato direto com as pessoas, visitar, eu fico muito feliz de ser político, eu acho que eu nasci para ser político, né, tenho certeza que nasci para ser político, gosto de ser político, o contato, se eu for numa festa e tiver pouca gente, né, eu acho ruim, eu gosto da festa do Rosário, daquele empurra-empurra, do jogo do crack, movimentação, aglomeração de pessoas, eu fico muito feliz de contato direto com as pessoas. Sobre a campanha, essa que você obteve, esses 1.630 votos, você tinha pesquisa para prefeito. Para vereador, será que você não teria também uma pesquisa e seria mais fácil de vencer? Por isso também a candidatura à Câmara, Rodrigão? Eu fiz uma pesquisa, né, no mês de junho, na época das convenções, e meu nome na espontânea aparecia em sétimo. Só que dentro do grupo do PMDB, no qual já tinha 6 vereadores, né, eleitos, e tinha o Caçula, o Cláudio Lima, o Tiago Simões, o Luizão do Radiador e o Rodrigão. Então, assim, seria uma chapa forte. Aí já cai para 11 pessoas e nós fizemos só 5. Então, poderia ficar de fora.
Então eu tinha uma pesquisa antes, meu nome, mas nunca tinha falado para ninguém que seria candidato. Se na espontânea meu nome já aparecia em sétimo, quando eu colocasse o bloco na rua, com certeza a gente ia, né, aumentar nossa popularidade e também nossa aceitação. Então eu trabalho com pesquisa e acredito em pesquisas sérias, porque tem algumas pesquisas aí que está aí o resultado para todo mundo ver. Como é que foi a campanha em si? No dia a dia, mesmo com as dificuldades que você tinha, até mesmo questão pessoal, essa coisa toda que você acabou de mencionar, a grande diferença dessa campanha com aquela... A diferença, resumindo, a diferença de estar caminhando com a Adib e caminhando com o Jardel. Principal diferença, Rodrigão? O nome do Adib era fácil, né, de levar, tá aí os resultados. Você vê que o prefeito só deu conta de fazer, né, só reelegeu 2. O desgaste dele respingou no... Respingou, teve candidata que rasgou, né, a foto do prefeito e carregava só a foto dela. Então, a rejeição dele, eu falo que o cheiro da Jaratataca passou para os vereadores do lado dele. Um vereador igual o Aurélio, igual a Regina, igual o João Antônio, o Juarez, presidente da Câmara, perdeu a eleição, o Silvano Mecânico. Então, isso é o trabalho deles ou foi o problema de ficar defendendo o Jardel e carregar o Santinho paralelo, né, junto com o Jardel? Você está fazendo a pergunta, qual que é a resposta? Eu acho que a resposta à culpa é do prefeito. Eu acho que eles têm um potencial, eles ganhavam a reeleição tranquilamente, entendeu? Quando a gente chegava, igual eu te falei, muitas pessoas falam assim, você é do lado do Adib ou do Jardel? Então já punham 15, né, aqui do lado direito do peito, né, a minha praguinha do lado esquerdo, e quando a gente chegava, não, sou do lado do Adib, já tinha mais facilidade, a aceitação era bem maior na Avileu. Rodrigo, em relação a essa renovação, 67% da Câmara foi renovada. É muito em cima disso aí, ou você acha que o eleitor também estava querendo uma mudança? Essa Câmara foi considerada a mais ruim de todos os tempos. Eu tenho um programa de rádio, eu falava isso, a gente entrevistava e a gente ia para a rua, todo mundo falava, mas todo mundo falava, vai renovar 40%, 30% e renovou quase 70%. Mas é a qualidade, ficar defendendo o indefensável, né? Então deu no que deu. Deu no que deu, então fica até o recado para nós que vamos entrar. Né, porque muita gente confunde, né? Eu estou entrando, sou situação, estou com o Adib porque deve mas não sou funcionário do Adib. Se o Adib mandar projeto que vem ao desencontro da população, eu sou o primeiro a votar contra. Eu não sou funcionário do Adib, eu sou parceiro dele e estou lá para ajudar a governar. Mas se vir com aumento abusivo de impostos, voto contra. E já vou falar, está uma onda aí de tirar as barraquinhas do centro da cidade. Eu vou ser o primeiro a posicionar contra. Entendeu? Sou dançador de Congo, vou ser o primeiro a posicionar contra. Uma festa centenária, qual comércio que já quebrou em Catalão por causa da festa do Rosário? Qual comércio ali no Largo do Rosário tem mais de 140 anos? Todo comércio que chegou ali sabia que naquela semana tinha aquele problema ali ou aquela solução. Então já estou adiantando o que pode acontecer. Então não sou funcionário do Adib e não vou votar, né, tudo que chegar, se for tirar direito de trabalhador, se for o desencontro da população, você pode ter certeza que eu vou votar contra. Sou fiel, sou da situação, volto a falar. E vou votar conforme o povo quer, Avileu. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Eu estava aqui pensando se falaria ou se não falaria, mas eu vou tocar nesse assunto, que é uma questão até de ordem pessoal, mas pelo tempo que eu conheço o Rodrigo, eu queria finalizar aqui perguntando com você essa experiência que você teve, duríssima, Rodrigão, fortíssima, né? Eu imagino, não existe essa pessoa que não se sensibilizou com o que você viveu, né, há alguns dias atrás aí, essa ferida enorme que foi a perca de um filho, que é exatamente essa ordem natural das coisas que simplesmente não acontece. Né, passados aí alguns dias, eu queria que você dividisse isso com o meu telespectador. Passados alguns dias, eu imagino que a ferida ainda está totalmente aberta ainda, mas como é que tem sido esses dias, Rodrigão? Como é que é superar uma perda como essa? Nave, eu acho que a dor pior que um homem pode sentir é a perca de um filho. Eu já passei muita coisa nessa vida minha, rompimento político, né, ingratidão de companheiro, eu já apanhei demais na vida, mas uma dor igual essa, acho que é a dor pior que um homem pode sentir. Foram 7 meses e 17 dias de tratamento. O que me conforta, Nave, é porque enquanto ele estava com saúde, sempre um pai presente,
sempre, né, nos momentos alegres, no momento triste. Quando veio o tratamento, do melhor tratamento que pôde, em São Paulo, em Goiânia, tudo particular, corrente de oração em catalão foi todas as religiões, comoveu todo mundo. Então, Deus tinha uma missão para o Rodriguinho, Deus estava precisando do Rodriguinho lá. Eu não vou questionar a Deus, Deus quis ele. Deus me deu o prazer de ser o pai do Rodriguinho. Então eu tenho que ficar feliz com Deus. E ele veio na terra para viver só 7 anos. Então isso me conforta. Só que agora a saudade é eterna, o luto é eterno. Então eu devo demais, Catalão, pelas orações, né? Tudo que precisou, quando precisou de sangue, de plaqueta, bateu recorde em Goiânia, todo mundo saiu ônibus e ônibus daqui para fazer doação, igual você falou, sensibilizou todo mundo aqui de Catalão e da região, de Goiás. Então assim, a minha dor, né, na hora que você fica em casa sozinho, vai deitar, vai tomar um banho, que você para, aí você começa a chorar. Só que ele faleceu dia 27 de outubro, eu fiquei até dia 2, dia de finados, Nave. Se você ficar dentro de casa, você entra numa depressão. Eu falei, eu vou voltar a trabalhar. Então igual eu estou aqui trabalhando, aí nesse momento a gente não lembra, mas quando você entra dentro do carro, que você começa a ouvir uma música, você alguma coisa, você vai lembrando. Então a dor, né, é uma dor assim, irreparável, mas Deus dá o conforto. Então eu quero agradecer a Deus. Eu nunca vou questionar a Deus, que muita gente fala, mas por que levou uma criança? Não, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e por ter me escolhido ser pai do Rodriguinho, que o Rodriguinho vou definir em 2 palavras, no qual eu falei no meu programa. Ele é um anjinho e é um guerreiro anjo, um anjo guerreiro. Pelo tudo que ele passou, ele deixou um legado de motivação, de persistência, de lutar, nunca desanimou no tratamento dele, deixou um legado para nós aí. Então vou honrar o nome dele, é o mesmo nome que o meu, né? Só que é filho, vou honrar o nome dele e fazer, né? Tudo que ele pensava em fazer, eu vou, enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou honrar o nome dele e fazer tudo por ele. E tem mais 2 para criar, né? Que é o Paulo Gabriel e a Gabrielinha. Então, Nave, é uma dor que, assim, que não tem como medir, né? Não tem como medir, mas a vida tem que seguir, né? Então eu não vou questionar a Deus, volto a falar, sempre eu vou falar isso e vou repetir. Só te agradeço, Deus, por ter me escolhido a ser pai do Rodriguinho. Bom, eu penso que foi acertada essa última pergunta, porque é algo, né, mas é dentro desse conhecimento que a gente tem, e eu também como pai, foi nisso que eu estava pensando. Ô Navi, quebrando o protocolo, na eleição, eu parei 7 dias, 7 dias, porque ele entrou na UTI na primeira semana de julho, e eu parei. Em nenhum local eu não falei do meu filho. E eu tive essa dificuldade. Na hora que você me perguntou, eu não ia falar disso, mas se eu não falasse do meu filho numa reunião política, eles falavam que eu esqueci meu filho para fazer política. Se eu falasse dele, eles iam falar que eu estava usando ele para fazer política. Foi uma das maiores dificuldades nessa eleição. Eu te perguntei quanto à dificuldade, eu imaginei que você ia tocar alguma coisa, né? Até falei na questão pessoal sua e tudo. Então teve isso, então é um dilema mesmo. E se a pessoa não me perguntar, igual você tentou, assim, em outras palavras, chegar nesse assunto, eu não falo, porque no mundo político tem muitas pessoas que usam. O Rodrigo foi no Nave Leão para falar do filho dele. Se você não me perguntasse, eu certeza que você ia me perguntar em off, eu ia te falar. Então eu não falo porque tem pessoas má, que às vezes interpretam de forma errada. Então não usei. Eu lembro que numa reunião, na hora que eu terminava a reunião, eu falava assim, alguém quer fazer alguma pergunta? Uma moça levantou o dedo e falou, e seu filho? Eu falei, agora você me deu a oportunidade. Aí eu falei sobre o tratamento, que ele estava em tratamento, mas estava super bem. Até no dia 2 ele veio votar. Ele estava aqui, ele entrou na cabine para votar, tirou foto com o Adib Elias. Ele estava bem, mas depois teve as intercorrências. Então, muito obrigado, né, por ter quebrado o protocolo, até passado do tempo aí, mas foi bom você tocar nesse assunto. Ok. Assim, então, a gente agradece a presença do Rodrigo Alves Carvello, Rodrigão, falando com a gente aqui no programa Entrevista Especial. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, Rodrigão. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Até o próximo programa Entrevista Especial.